Durante muito tempo, você acreditou que tudo tinha um propósito claro, que estudar, trabalhar, conquistar status e formar uma família eram partes de uma escada lógica rumo à felicidade. Mas, então os anos passam. Você se olha no espelho aos 20 e poucos, depois 30, e algo dentro de você começa a gritar. Uma voz silenciosa que pergunta: é só isso? Essa dúvida não nasce do fracasso, mas justamente do sucesso. Você fez tudo o que era esperado e ainda assim se sente vazio. É nesse ponto que começa a verdadeira jornada, o início do que Carl Jung chamava de processo de individuação, um processo que, muitas vezes, leva uma vida inteira, ou como muitos só percebem tarde demais, 15 anos para descobrir que nada fazia sentido. Você já reparou como a sociedade te empurra para papéis pré-definidos desde a infância? Escolas moldam seu pensamento, a mídia define o que é sucesso, e a família, bem intencionada, te entrega um roteiro pronto. Mas ninguém te pergunta: quem é você, de verdade? Jung dizia que esse é o maior drama do ser humano: viver uma vida que não é sua, desempenhando papéis que a consciência coletiva impôs. A dor que nasce disso não é visível, mas se manifesta em forma de ansiedade, angústia, tédio profundo. E aí você começa a entender, talvez, tudo o que você acreditava ser sentido fosse apenas adaptação. O tempo passa e só então você percebe: você não viveu, você obedeceu. É aqui que mora o abismo. Aquele momento em que a máscara começa a cair, mas você já está tão acostumado com ela que confunde com o próprio rosto. Jung afirmava que o ego, essa identidade construída, é apenas uma pequena parte do que somos. E quando ela entra em colapso, a crise existencial se instala. Você tenta fugir, compra coisas, muda de cidade, entra em novos relacionamentos, mas a sensação permanece. Porque o que está quebrado não é o mundo ao seu redor, é a conexão com sua própria alma. E quando você começa a olhar para dentro, o que vê? Um vazio? Ou uma floresta escura onde o verdadeiro eu está escondido? Essa introdução desconfortável é o chamado para a travessia. Carl Jung descreveu isso como o confronto com a sombra. Tudo aquilo que você negou, escondeu ou ignorou em si mesmo. O problema é que ninguém te prepara para esse encontro. A maioria das pessoas vai passar a vida fugindo disso, distraídas pelo trabalho, pelo celular, por promessas de sucesso rápido. Mas quem ousa encarar a própria escuridão, dá o primeiro passo para a liberdade. É aí que você entende: não era que a vida não fazia sentido, era que você estava procurando o sentido nos lugares errados. Você não veio ao mundo para cumprir expectativas, veio para se tornar quem você realmente é. E é por isso que hoje você está aqui. Porque, em algum nível, essa verdade silenciosa já começou a despertar dentro de você. Talvez ainda seja só um incômodo, uma dúvida, um desconforto. Mas é exatamente assim que começa. E se você tiver coragem de ir até o fim desse vídeo, vai descobrir que, por trás do caos, existe um caminho. E esse caminho, apesar de solitário, é o único capaz de te reconectar com o que Jung chamava de self, a totalidade do seu ser. São 15 anos ou mais para descobrir que nada fazia sentido, até o momento em que você começa, finalmente, a dar sentido
a própria existência. Desde pequenos, somos programados para seguir um roteiro. Estudar, conseguir um bom emprego, conquistar bens materiais, formar uma família, tudo parece fazer parte de uma linha reta que supostamente levará à realização. Mas Jung nos alerta. Esse percurso é muitas vezes apenas um reflexo da persona, a máscara que usamos para nos adaptar às exigências sociais. O perigo está em nos confundirmos com essa máscara, acreditando que ela representa nossa verdadeira identidade. O jovem que se dedica a corresponder às expectativas externas muitas vezes ignora as necessidades internas da alma. Ele acredita estar construindo uma vida com propósito, quando na verdade está edificando uma prisão dourada. O problema surge quando o mundo exterior não entrega aquilo que prometeu. A promoção não traz satisfação. O relacionamento idealizado se revela frustrante. A rotina torna-se sufocante. E nesse momento, um vazio silencioso começa a crescer. Jung chamava isso de crise do ego, a colisão entre aquilo que somos e aquilo que fingimos ser. Esse momento pode parecer o fim, mas na verdade é o início do despertar. Porque só quando tudo que você acreditava fazer sentido desmorona é que você se vê forçado a olhar para dentro. E o que encontra lá não é agradável, mas é verdadeiro. A maioria das pessoas evita esse confronto. Elas preferem seguir anestesiadas, repetindo padrões, consumindo distrações, se afogando em rotina. Mas a alma, aquilo que Jung chamava de self, não se cala por muito tempo. Ela começa a se manifestar através de sintomas: insônia, ansiedade, insatisfação crônica, uma sensação constante de estar deslocado. Isso não é fraqueza. Isso é o chamado, o início de uma jornada que não se percorre com os pés, mas com a consciência. E se você ignorar esse chamado, pagará um preço alto: viver uma existência sem sentido, desconectada de quem realmente é. A ilusão do propósito imposto é reconfortante, mas falsa. Ela oferece uma estrutura que nos mantém ocupados, mas não nos realiza. A verdadeira missão, segundo Jung, começa quando questionamos: esse caminho é meu ou foi apenas herdado? É aqui que muitos sentem medo, porque desconstruir uma vida baseada em expectativas é doloroso, mas é também libertador. A desconstrução não significa fracasso, significa recomeço. E todo recomeço exige coragem. A coragem de abandonar o que é confortável para buscar o que é verdadeiro. É por isso que tantas pessoas demoram 15, 20 ou até 50 anos para descobrir que nada fazia sentido. Porque estavam ocupadas demais tentando se encaixar quando a verdadeira tarefa era se tornar. Jung acreditava que o sentido da vida não está em seguir um caminho pronto, mas em construir um caminho próprio, um caminho que reflita sua essência e não suas máscaras. E é sobre isso que vamos falar na próxima parte: o colapso da persona e o nascimento do verdadeiro eu. Quando a persona começa a rachar, o indivíduo sente como se o mundo estivesse desmoronando. As certezas que o sustentavam se dissolvem e ele se vê perdido, vulnerável, despido diante da própria existência. Jung descreve esse momento como uma ruptura necessária. A persona, construída para agradar e sobreviver socialmente,
não suporta mais o peso da alma que clama por autenticidade. E é nesse ponto que muitos se desesperam, confundindo esse colapso com fracasso. Mas, na realidade, essa quebra é o maior presente que a psique pode oferecer: a chance de renascer, de deixar de viver como um reflexo e começar a viver como um ser inteiro. No entanto, o nascimento do eu verdadeiro não acontece em um estalo. Ele se constrói lentamente, no silêncio dos questionamentos, nas madrugadas em que você não dorme, nos momentos em que se sente deslocado do mundo. Esse processo, segundo Jung, é o começo da individuação, a jornada em direção à totalidade do ser. Aqui, o indivíduo deixa de buscar sentido fora e começa a escavar dentro de si. E o que encontra? Dores enterradas, sonhos esquecidos, desejos reprimidos, talentos sufocados. O inconsciente começa a emergir. E o que antes era sombra passa a ganhar forma. É nesse mergulho que encontramos algo surpreendente, um potencial que jamais imaginamos possuir. Jung dizia que dentro de cada um de nós existe um arquétipo do herói, aquele que enfrenta dragões internos para resgatar o tesouro oculto. E esse herói só desperta quando a persona morre. Enquanto você estiver tentando agradar a todos, jamais encontrará a própria verdade, mas ao perder o mundo, você ganha a si mesmo. E essa troca, por mais dolorosa que pareça, é o início da verdadeira liberdade. O eu autêntico não se constrói com aparência, mas com profundidade. Durante esse processo, muitas pessoas se sentem solitárias. Afinal, o mundo lá fora continua girando no ritmo da superficialidade, enquanto você está travando uma guerra interior. Mas Jung afirmava que essa solidão é sagrada. Ela permite o encontro com o self, o centro da psique, a totalidade que une consciência e inconsciente. É nesse momento que você começa a perceber que não está perdido. Está voltando para casa. A jornada é difícil, sim, mas profundamente transformadora. Porque pela primeira vez, você não está vivendo para os outros, está vivendo para si. E quando o eu verdadeiro começa a emergir, algo muda. Você começa a dizer não, sem culpa, a escolher com mais consciência, a se afastar de ambientes que antes tolerava, porque agora você tem uma bússola interna, algo que guia suas decisões, não por obrigação, mas por coerência. Jung nos ensina que a maior vitória da alma não é conquistar o mundo externo, mas conquistar a si mesma. E esse é o início de uma nova etapa, o confronto com a sombra. Porque, para se tornar inteiro, é preciso aceitar não só o que é belo em você, mas também o que foi rejeitado. A sombra, para Jung, é tudo aquilo que você negou em si mesmo, tudo o que foi reprimido para se adaptar. Seus medos, impulsos, dores, traumas, desejos proibidos, vergonhas, mas também sua força bruta, sua criatividade, sua autenticidade. A sombra não é apenas o lado ruim, é tudo o que foi empurrado para o inconsciente por não se encaixar no ideal que você construiu. E enquanto ela estiver escondida, dominará a sua vida pelas costas. Por isso, Jung insistia: aquilo que você não traz à consciência te controla. E o processo de individuação só avança quando temos coragem de encarar o que há de mais sombrio em nós. Confrontar a sombra não significa se destruir, mas se integrar. Significa olhar nos olhos do medo e perguntar: o que você está tentando me ensinar?
Jung via o inconsciente como um aliado, não como um inimigo. Ao trazer à luz os aspectos rejeitados, você recupera partes suas que estavam adormecidas. Aquela raiva que você sempre reprimiu, por exemplo, pode conter a força que você precisava para se posicionar. A tristeza que evitava pode revelar sua profundidade emocional. O ciúme, a inveja, o orgulho, todos esses sentimentos contêm mensagens. Ignorá-los te enfraquece, integrá-los te liberta. O problema é que fomos educados a manter as aparências, a sorrir quando estamos com raiva, a seguir em frente mesmo feridos, a nos comparar com vidas perfeitas nas redes sociais. Isso cria uma persona cada vez mais artificial e uma sombra cada vez mais poderosa. Quando negamos a sombra, ela se projeta. Enxergamos no outro tudo o que não aceitamos em nós. Julgamos, condenamos, nos afastamos, mas na verdade estamos fugindo de nós mesmos. Jung chamava isso de mecanismo de projeção, um dos maiores obstáculos no caminho da individuação. O verdadeiro crescimento acontece quando deixamos de fugir da dor e começamos a escutá-la. Quando paramos de nos sabotar em nome de um ideal e passamos a acolher nossa verdade interna. A sombra, quando iluminada, se torna poder. Ela nos oferece as peças que faltavam para completar o quebra-cabeça da nossa alma. E o mais importante, nos torna humanos. Porque ser inteiro não é ser perfeito, é ser real. Jung acreditava que quanto mais conscientes estivermos de nossas sombras, menos escravos seremos delas. E só assim podemos construir relações mais autênticas, escolhas mais livres e uma vida com real significado. Ao integrar a sombra, surge um novo tipo de força, a força da autenticidade. Você já não precisa fingir, já não precisa agradar. Você começa a andar com mais firmeza, não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você se conhece. E essa é a verdadeira maturidade psicológica. O mundo pode continuar sem sentido, mas dentro de você existe agora uma direção, e é essa direção que nos leva à próxima etapa da jornada, o reencontro com o Self, a totalidade do ser, onde mora o verdadeiro sentido da existência. Depois de confrontar a sombra e atravessar o colapso da persona, o indivíduo finalmente começa a se aproximar do Self. Carl Jung definia o Self como o centro organizador da psique, não apenas a soma de quem somos, mas o nosso potencial mais profundo e completo. Não é uma meta externa, não é um diploma, uma conta bancária ou um reconhecimento social. É um reencontro com a totalidade da nossa alma. E esse reencontro não acontece de forma repentina. Ele surge como uma brisa sutil no meio do caos. Uma sensação silenciosa de que, mesmo sem saber tudo, você está exatamente onde deveria estar. A aproximação com o Self transforma a forma como vemos o mundo. Antes, buscávamos sentido como quem corre atrás de um prêmio, sempre lá fora, sempre distante. Mas o Self nos ensina que o verdadeiro sentido não está no destino, mas no caminho. Em cada escolha feita com consciência, em cada dor acolhida, em cada verdade dita. Jung acreditava que o propósito não é algo que se encontra pronto, mas algo que se revela à medida que nos tornamos quem realmente somos. O mundo pode continuar em sua lógica absurda e caótica, mas dentro do Self existe ordem, significado e direção.
Nesse estágio, o indivíduo começa a perceber que aquilo que ele considerava fracasso era, na verdade, redirecionamento, que os momentos de desespero foram chamados, que a dor não foi castigo, mas portal. A jornada interior significa o passado, e mesmo os erros passam a ter valor, pois foram necessários para que você chegasse onde está. É aqui que o conceito de sincronicidade, tão defendido por Jung, começa a fazer sentido. As coincidências ganham propósito, os encontros têm significado, os eventos deixam de ser aleatórios e passam a parecer orquestrados por algo maior. Algo interno. Estar em contato com o self também significa estar em paz com o paradoxo. Jung dizia que a alma é paradoxal. Ela é luz e sombra, dor e alegria, caos e ordem. O indivíduo integrado não precisa mais fingir que é perfeito. Ele aceita sua imperfeição como parte do todo. Isso traz uma liberdade profunda. A liberdade de não se encaixar, de não ter todas as respostas, de apenas ser. E esse estado de ser é tão raro no mundo moderno que se torna revolucionário. Porque em um mundo de aparência, quem vive com verdade se torna luz. E talvez aqui esteja a grande descoberta. Nada faz sentido, até que você se torna o sentido. Não porque decifrou o universo, mas porque se reconectou com sua essência. Porque agora, mesmo no meio do absurdo, você sabe quem é. E quando isso acontece, tudo muda. As escolhas mudam, os relacionamentos mudam, a vida muda. Não porque ficou mais fácil, mas porque você finalmente está inteiro. E esse estado de inteireza é o que nos prepara para o último estágio da jornada, o retorno ao mundo. Agora não mais como um servo da persona, mas como um portador de consciência. Após a jornada pelo inconsciente, o confronto com a sombra, a desconstrução do ego e o reencontro com o self, o indivíduo não pode mais viver como antes. Há um chamado para retornar ao mundo, mas agora com novos olhos. Jung comparava esse processo à jornada do herói dos mitos antigos. Após enfrentar seus monstros internos e encontrar o tesouro, o herói volta para casa, não para se acomodar, mas para compartilhar o que aprendeu. É assim também com quem desperta. O mundo permanece o mesmo em aparência, mas você não é mais o mesmo. E é isso que muda tudo. Você volta para os mesmos lugares, mas com uma percepção ampliada. Aquilo que antes te aprisionava, agora se revela como uma oportunidade de consciência. Os relacionamentos que eram fonte de conflito se tornam espelhos. As dores que antes pareciam injustiças, agora são lições integradas ao seu caminho. Jung acreditava que o processo de individuação não isola o indivíduo, ele o reintegra ao coletivo com mais consciência. Porque só alguém que se conhece profundamente pode contribuir verdadeiramente com o mundo. O retorno não é um retrocesso, é uma missão. Esse retorno exige humildade, porque mesmo com todo o autoconhecimento, a vida continua desafiadora. Você continuará errando, sentindo medo, enfrentando perdas. Mas agora existe uma âncora interna. Você sabe quem é, e isso faz com que os desafios não te quebrem mais da mesma forma. A dor não te define, a dúvida não te paralisa, a opinião alheia não te molda. Você aprendeu a se observar, a dialogar com sua alma,
a respeitar seus ciclos. E isso te dá uma força silenciosa que poucos entendem, mas todos sentem. Mais do que isso, você se torna uma presença transformadora. Jung dizia que o inconsciente de uma pessoa equilibrada contagia o inconsciente coletivo. Ao viver com verdade, você inspira. Ao ser inteiro, você cura. Ao aceitar sua sombra, você permite que os outros aceitem a deles. Esse é o papel do indivíduo desperto no mundo. Não pregar, mas encarnar. Não convencer, mas ser. Sua existência se torna uma mensagem. Não uma mensagem pronta, mas viva, mutável, em constante evolução. E então, talvez, depois de 15 anos ou mais, você perceba, nada fazia sentido, até você começar a fazer. Porque o sentido não é algo que o mundo te dá, é algo que você desperta. Jung nos ensinou que a maior aventura humana é se tornar quem se é. E se você chegou até aqui, talvez essa aventura já tenha começado. Talvez o maior paradoxo da existência seja esse. Passamos anos buscando o sentido da vida, como se ele estivesse escondido em algum lugar fora de nós, em um grande momento de iluminação, em uma resposta definitiva, em uma fórmula infalível. Mas o que Carl Jung nos ensinou é que o sentido não se revela em teorias prontas, nem em mapas seguros. Ele se constrói no silêncio das escolhas diárias, na coragem de olhar para dentro, na disposição de caminhar, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. O sentido, no fundo, não é uma descoberta, é um nascimento, um processo, um retorno ao que sempre esteve em você, mas que só agora você teve maturidade para reconhecer. Quando você se olha no espelho e já não vê apenas a imagem moldada pelo mundo, mas enxerga sua história, suas sombras e sua luz, é nesse momento que tudo começa a fazer sentido. Não o sentido lógico, racional, confortável, mas um sentido existencial, visceral, arquetípico. O tipo de sentido que não precisa ser explicado, porque é sentido. Sentido na alma, no corpo, nos silêncios entre os pensamentos. Jung nos alertou. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E talvez, depois de 15 anos de sonhos frustrados, pressões externas e identidades emprestadas, você finalmente esteja acordando. E acordar não é sobre se tornar alguém novo, é sobre lembrar quem você sempre foi, antes do mundo te dizer quem deveria ser. É sobre recolher os pedaços da sua alma que você deixou pelo caminho. Em relacionamentos que te apagaram, em empregos que te adoeceram, em expectativas que nunca foram suas, e então, com esses pedaços, reconstruir-se com consciência. Não para agradar ninguém, não para provar nada, mas para honrar a si mesmo. Esse é o verdadeiro renascimento junguiano. Não um espetáculo externo, mas uma revolução íntima e silenciosa. No fim, o que parecia absurdo se revela necessário. O que parecia perda se transforma em portal. E o que parecia o fim se revela como recomeço. Carl Jung não prometeu conforto, nem atalhos, mas nos deu algo muito mais valioso. Um mapa para a alma. Um convite à coragem de sermos inteiros. E é isso que faz com que, depois de tantos anos perdidos, o vazio comece a se preencher. Não com respostas, mas com presença, com verdade, com consciência, com vida. Porque, no fundo, o sentido não está em encontrar algo fora de você. O verdadeiro sentido está em se tornar alguém
que vive com propósito. E talvez, só talvez, esse alguém esteja despertando agora, aí dentro de você.